Esse é o último bloco já do Antenados na Geral. A gente falando de sorte e azar, passa rápido o tempo. Deixa eu tentar só fechar, acho que alguns pastores queriam falar sobre a questão de Deus escolher uma pessoa específica, única na Terra. Por isso que quando eu casei, às vezes, com a primeira, não deu certo, e eu casei com essa, é porque era aquela que Deus fez, ou eu errei aqui e poderia dar certo? Rapidinho, só para o pastor Brás falar. Eu volto à questão anterior. Deus estabeleceu princípios. Então, o princípio de Deus, lá em Gênesis, para Abraão, Eliezer, vai lá e escolhe na minha parentela. Esse é um princípio. Aí lá no Novo Testamento, a gente vê Paulo falando sobre a questão do jugo desigual. É um outro princípio. Então, se eu me submeter a esse princípio, a escolha é minha. O princípio é de Deus. A coisa vai dar certo ou errado a partir da minha submissão ou não aos princípios de Deus. Então, não é Deus que escolhe a pessoa com quem eu vou casar. Sou eu que escolho a partir dos princípios estabelecidos por Deus. Se eu me submeter a esses princípios, eu vou me dar bem. Se eu não me submeter a esses princípios, eu vou me dar mal. Até falar bonito, eu faço das suas palavras as minhas. Não, eu ia dizer exatamente isso. Deus estabelece princípios. Tá? Ele não diz assim, o nome dela é tal, mora em tal lugar. Né? Não tem uma pessoa só no mundo que você vai se casar com ela. Não, ele tem o princípio. E você precisa se casar dentro desse princípio. Eu até ouvi, né, quando eu cheguei na igreja, novo convertido, uma menina estava noiva e ela terminou o noivado e disse assim, Deus falou comigo que você é o meu escolhido. Aí eu fiquei até meio assustado, né? Assim, falei, pô, mas Deus não falou nada comigo ainda, né? E, na verdade, não tinha nada a ver, sabe? Não tinha nada a ver. Então, assim, tem gente que quer jogar essa responsabilidade da escolha, Deus escolheu, né, você e tal. E, na verdade, olha só, casamento é uma situação que você vê, tá? Não é polemizar, mas o apóstolo Paulo chega a dizer que bom seria que não se casasse. Ele chega até a dizer o seguinte, eu queria poupar vocês de tribulação na carne. Eita Deus. E a Bíblia, gostosa. Não, entenda bem. Paulo, não é o apóstolo não, mas um Não. cara que falou assim, sabe de nada, não sei. Não, porque o casamento tem lutas. Tem verdade. momentos maravilhosos, mas tem lutas. Verdade. Então, assim, a gente percebe nitidamente, né, que essa questão de... quer ver, no céu, Jesus deixa claro que não vai se casar e nem vai se dar em casamento. Então, ele não escolhe para você uma pessoa aqui na Terra, né, porque senão você vai depois falar igual Adão, foi a mulher que tu me deste. André, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Nós estamos falando de sorte, né? Sim, então vamos ou de tratar azar, com sorte. dependendo do... O pastor no início disse que não acredita em sorte. Sim. Não, tudo bem, não acredita em sorte. Só que ele disse também que a escolha do casamento, quem faz é Deus, não somos nós. Então, eu vou relatar assim, o que pode acontecer. Se o pastor chega com uma esposa bonitona e eu chego com uma feinha, eu vou ter que acreditar em sorte. Porque se Deus escolheu, eu vou falar, pô, tu teve sorte. Deus escolheu uma bonita. Peraí, deixa eu me defender. Ele contou uma piada. É que nem aquela história. Senhor, o cara tá orando, Deus, a primeira mulher que entrar nessa igreja, eu vou casar. A primeira mulher que entrar. Aí entra e olha, Deus, eu tô falando sério, Deus. Não era que ele queria, né? Não, mas... Deixa eu posso pular, porque tem duas coisas que eu quero falar também. Acho que a gente falou, e cada um expressou da maneira coerente como entende e vê essa situação. Deixa eu tocar num assunto muito interessante, que é conta uma menina que falou o seguinte, sou crente, nasci na igreja e leio todo dia horóscopo. Só para o pessoal que tem muita gente, você pensa que não, mas muito jovem, porque essa de revista, de computador, muito jovem cristão hoje lê horóscopo e vê ascendente de escorpião, não sei o quê, então hoje vai ser um dia bom. Que base bíblica, ou o que a Bíblia fala sobre isso? Só para a gente falar, porque tem muita gente que hoje não se trata muito isso, às vezes, em púlpito, eu acho isso muito perigoso até. O que vocês entendem desse tipo de prática de ler horóscopo e acreditar nisso? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia proíbe a leitura de mãos, a previsão de futuro pela observação dos astros, né? Agora, olha que incoerência interessante dos cristãos que leem horóscopo. Quando uma pessoa consulta o horóscopo para saber como vai ser o futuro dela, é porque ela acredita que o futuro está traçado. Só que ela não quer atribuir isso a Deus. Por quê? Atribuir a Deus o decreto da história significa que você vai ter que colocar na conta dele histórias ruins, de morte, de assassinato, de pecado. Portanto, a gente precisa, para defender a justiça de Deus, a gente precisa esvaziar ele do poder. A gente precisa esvaziar ele da sua soberania para poder defender a sua justiça.
o que eu acredito? Que o meu destino está traçado. E eu não tenho como sabê-lo, a não ser que Deus me revele de maneira profética, que eu acredito também nisso. Em algumas coisas ele revela. No jornalzinho, né? Não no jornalzinho e não por meio dos astros. Ele decreta o meu futuro, ele decreta a minha história. A questão é, nenhum teólogo sabe como equacionar a ideia de um Deus justo e santo que decreta uma história injusta. Né? Ninguém sabe equacionar isso. A gente só consegue afirmar o que a Bíblia afirma. Por exemplo, ele diz para Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Ou seja, ele fez o vilão. Eu estava lendo sobre Mega Sena. São 37 bilhões de vezes que você tem que jogar para você tentar acertar uma. Então, quem faz aquilo ali é alguém muito inteligente. São 37 bilhões de vezes que você joga para conseguir acertar uma. Preste atenção. Outro dia teve uma matéria no Fantástico. maneira que a gente faz algumas rifas para comprar Sim. um computador na igreja, né? Teve uma matéria no Fantástico. Alguém fingiu ser, né, aquele que lê a mão, aquele que revela, e era tudo uma farsa. E você vê que a pessoa ia falando, um psicólogo muito bem atuado, e começou a dizendo coisas que, se fosse o pastor Braz, mas eu vivi isso mesmo. Não, mas então, quer dizer, é uma farsa sim. Existe o genérico, e o genérico é muito parecido com o original. Então, eu não acredito em sorte, porque eu acredito no decreto. Por exemplo, Pedro pescando, passou a noite toda pescando, não pegou nada. Aí chega Jesus de manhã, pede para entrar no barco dele, joga a rede, ele joga, vem, 300 e tantos peixes, né? Quem governa os peixes? Jesus. Jesus governou os peixes a noite inteira para ficar longe da rede de Pedro. Aí, de repente, Jesus entra e ele faz todos os peixes ficarem debaixo do barco dele. Ele pega o peixe. Numa outra ocasião, eles precisam pagar imposto, ele vira para Pedro e diz assim, vai pescar? O primeiro peixe que vier no seu anzol vai vir com um estáter, uma moeda dentro da boca, vai e paga o imposto por mim e por você. Ele decretou que a moeda de alguém caísse, ele decretou que o peixe engolisse a moeda, ele decretou que o peixe fosse comer o anzol de Pedro. Ou seja, então eu vou falar uma coisa aqui terrível, né? Porém inevitável. Quem é rico porque Deus decretou que fosse. Quem é pobre porque Deus decretou que fosse. Hey! Mas o cara que trabalhou pra caramba, é disciplinado, é possível que Deus tenha decretado que ele enriqueça. E ele decretou a disciplina do cara, ele decretou tudo. Agora, quantos disciplinados, honestos, trabalhadores que vão morrer pobre que a gente conhece? Eu acredito também que a oração, por exemplo, a oração do justo faz muito em seus efeitos. Tiago morreu, né? Herodes mandou matar e Tiago morreu, era apóstolo. Aí Pedro estava preso e diz a Bíblia assim, e a igreja fazia oração contínua e incessante. Aí Deus manda um anjo lá na prisão e solta o apóstolo Pedro. Então, assim, eu acredito, Tiago só diz que Tiago morreu, né? Assim, não conta-se que se a igreja orou, de repente poderia orar e Deus não mudar, tá? Mas eu vivi a situação, muita gente, o André conhece, a minha esposa trocava 6 litros de sangue, que é a volemia toda, todos os dias. Mas a igreja estava fazendo oração incessante, tá? E Deus mudou o quadro, sabe? Então, se eu falar, sabe, que eu entendo, sabe, que se eu penso também, se todo mundo cruzasse o braço, não ora, Deus poderia agir? Poderia. Mas esse Deus que manda a gente orar, porque ele diz pedir e dá-se-vos-á, tem que ter uma ação humana, eu acredito nessa ação. Exatamente. Na verdade, quem procura esse horóscopo, ele procura alguma coisa pronta. E o cristianismo, voltando ao início, ele é de desafios, ele é de prática de fé. Hebreus capítulo 11. A gente não está enxergando, mas a gente acredita que vai vir. João, por exemplo, que escreve o Apocalipse, ele foi colocado dentro de um balde de gordura quente, tiraram ele estava intacto. Quando olharam para ele, é um semideus, coloca na ilha de Patmos, coloca no isolamento. E quando ele vai para o isolamento, ele não tem horóscopo, ele tem Deus falando com ele. Tem muita coisa velha que está disfarçada horóscopo. O que é? Facilidades. Consultava, agora tem outro nome. Ah, você é qual signo?
Ah, é ascendente virgem. de não sei o quê. Aí... Só que se Essa aqui você... era ascendente de Plutão. Aí Plutão não é mais Exatamente. planeta. E aí, como sei quem era ascendente de Plutão? Que não existe mais. A sorte dele foi pro espaço, que não é mais planeta. Mas existe. Não, né? Foi rebaixado? Tá igual o time de e futebol? agora? Quer ver Que uma eu sou coisa? ascendente de Plutão e ele não existe mais. Quer Ele ver não é uma mais coisa planeta. polêmica? Eu não gosto, particularmente, tá, pastores? Não gosto de caixinha de promessa. Sabe por quê? Porque ali dentro só tem os peixes grandes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Preparas uma mesa diante de mim. Pega a Bíblia para ver se não é diferente. Você pega uma caixinha de promessa, Deus falou comigo. Não, só acredito quando a Bíblia fala. André, eu acho assim, concluindo para a minha fala, que você teve uma sacada genial quando você falou que a gente tem apequenado a fé. Tem. A fé que é um elemento essencial na relação Deus-homem. Homem-Deus tem se tornado um amuleto. O autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11 que para se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe. Então, a fé, ela opera no início da minha relação com Deus, opera no final, no momento de eu receber o milagre, mas se eu não receber o milagre, a fé continua operando, me dando força para aguentar o tempo que for necessário até o milagre chegar. Vamos marcar um segundo, pastores, para falar sobre Mega Sena, tá? Falar sobre o jogo de azar, que a gente nem tocou nisso, que é um bom tema também para a gente debater aqui no Internacional. Obrigado pela presença de vocês. Olha, você foi muito sortudo de assistir